Porque, quando eu explico CK, 1, 2, 3, todos, grade de coração e outro, o que mais, clube também, na verdade, é por causa das configurações. Eu não toquei em nenhum tópico sobre direções. Ok, então, por favor, não misture e deixe-me mostrar. Como funciona, espere. Ok, então este é o princípio da confluência, não se prepare. Isto é apenas uma conferência, ok, nada mais, ok, não há nada específico, não há uma linha específica ou o que quer que seja sobre confluência, estou falando aqui, então. A questão é que você está apenas brincando, sabe, com sua linha de tendência, sabe, até eu. Eu realmente não uso simplificar minhas características, a linha de tendência. Ciência de negociação, então, princípios da conferência, na verdade, o princípio da conferência está ajudando você a detectar a direção. Se você tiver esse tipo de problema, porque você sabe, até eu te ensinei. Direção, enquanto as pessoas dizem na direção ágil, até eu te ensinei a direção, você ainda tem problemas para encontrar a direção. Música. Uma direção que podemos aplicar em nossa negociação, então você ainda está confuso. Você ainda está confuso. Posso ver isso pela tarefa, de todas as tarefas que você disse. Estrangeiro. No início, eu não sou realmente profissional, eu realmente não entro em como usar a direção. Ok, eu não sei como detectar esse tipo de direção nesse tipo de direção, então, ok. Então agora vou entrar aqui, assim que parece que temos confluência, temos o primeiro e o segundo ponto e então temos, por exemplo, temos DND1 aqui. Ok, temos um DMD1, ok. Certo. Ok, o final. B1, ok, por exemplo, temos o MD1 aqui. E então, o preço começa a fazer rejeição, por exemplo, geralmente, só vemos na reunião de preços. Um QM aqui, vendendo sua conta de preço, Y. O MR mais o que QM, então e ao mesmo tempo. Primeiro você adiciona e entrega no dólar, terceira. Linha de tendência de ponto, ok, e então pressiona para baixo. Simulador de redução gradual. Ferramentas 1680p, este é DP1, este é DP2. Ok. Tudo bem, agora eu dou a vocês um exemplo. Duplo Mário Broso. Ok, preço, vamos começar. Qual rejeição? O cassino. Ok, e então? Às vezes vocês, hesitam, vocês estavam pensando, meu Deus, posso aproveitar o que aconteceu, posso aproveitar, e?
Então você começa a colocar um pequeno lote, por exemplo, confluência. Ok, no meu SIC é 162, seja lá o que for, isso deve ser uma configuração, mas este é o princípio de confluência. Então, temos o princípio de confluência, temos o duplo mariposo, temos um VMD aqui. E então vamos procurar por uma configuração, ok, então agora vou mudar. Por um pequeno período de tempo se houver alguma configuração. Aqui. Então agora o que vemos aqui, vemos. Eu não, ó sim, tudo bem, mais baixo, alto. Baixo, baixo, mais alto, mais baixo. Temos confiança, temos mariposo duplo e temos rejeição. Ok. Então. Vou jogar. Seu preço voltou ou que o preço voltou e continuar. Uau. Ok. Vou para a bicicleta H4 e continuo caindo. Ok. Então. Temos confluência, temos bolinhas de good duplas, então. Eu lembro você de volta dizendo. Princípios. Bem, o princípio da conferência de direção é para os comerciantes que têm problemas para encontrar direções, como mariposa duplo, como o MD1 e o MD2. Ok. Então. Assim que parece que temos confluência, este é o ponto cego. Então dir-se-D. Em Adela por Port Direction e então o preço. Eles rejeitam, então eles estavam superiores, eles querem aqui, cidade americana. Ok. E este também vê. O preço do zoológico de bolinhas de good duplas rejeitar e então eles cortam o alarme do desenvolvedor M30. Então o que é MM? Isso é configuração QMM agora isso. Raramente acontece, ok, mas temos confluência, temos direção e tudo isso, este também é a mesma. Confluência. Ok, e então o QM temos QM. Ok, temos confiança temos QM. Temos direção e tudo isso, Tudo bem, então este está no dele, temos Confluence, olha aqui, temos Confluence e então temos Direction, o dobro da minha direção e então no preço H4. Qualquif. Olá, olá. Então vocês entenderam, então é como se estivessem brincando com o gráfico, vocês. Apenas. O que? Vocês estão apenas se alinhando, ok. E então, uma vez que você vê um Confluence, ok. Por exemplo, você vê Confluence, você vê Direction e então você vê rejeição e depois disso. Você vê a configuração, esse é o bônus para você, ok. Então. Até agora, você entendeu, desculpe, até agora, até. Agora, você entendeu. Ok. Então, você tem alguma? E você pode fazer alguma pergunta. Se você olhar para trás aqui, parecia que, meu Deus, o que aconteceu? Eu disse. Vamos começar de novo, direção, se vocês aprenderem Direction. Não é realmente difícil, fácil, ok, Alguma pergunta, então, o que? Você pode perguntar.
no Telegram porque o alarme dentro da caixa de perguntas do webinar é muito pequeno. Não consigo ver bem. Quando você encontra Confluence depois de encontrar configurações ou antes das configurações quando? Ok. Como esta, deixe-me. Quando ok primeiro Ok. No início geralmente eu encontrarei DM de primeiro. Zoológico de mármore duplo e então uma vez que eu encontrar mármore duplo eu só quero ter certeza é este zoológico de mármore duplo eu posso me inscrever para a conferência e então sim nós temos confluência e então nós temos todos e então nós temos e então nós temos palavra-chave. No período de tempo inferior nós temos rejeição e então nós temos Q1 e este. QM tem qual ângulo e vela? Como uma confirmação ok. E então nós temos confluência nós temos milagres duplos isto é para as pessoas que não conseguem encontrar porque você sabe normalmente eu realmente não uso o princípio da conferência. Ok talvez durante a composição ou o que quer que eu use princípio de conferência mas normalmente eu realmente não uso o princípio da conferência. Eu não gosto de linha de tendência na verdade. Ok por quê? Uma vez que você aprendeu que você não tem direção o que você precisa. Princípio de confiança então ok. O conferência 2 são o segundo vestido observe sua outra direção em período de tempo alto confirma 2 no segundo 5 o projeto sim direção isto está. Ok. Segundo ponto é a direção você tem que saber que você procura confluência no mesmo período de tempo que você encontra o double mariposa sim. Confluência deve estar no final no período de tempo alto certo sim sim ok. Ok como este mármore duplo então eles estão todos no segundo ponto. Ok este é o ponto cego bom trabalho este é o ponto cego geralmente aplaude eu digo isso é. Diferente aquele clube deve ser otimista engolfando embelezando no console. É o princípio o segundo ponto deve ser direção. Ok. Tudo bem. Então alguma pergunta? Estrangeiro. Já formado em período de tempo menor mas não ajuda a confirmação de engolfamento em período de tempo maior é arriscado às vezes o preço não faz. Realmente engolfamento eu posso dizer como é 90. Preço faz engolfamento vela os outros 10% são realmente raros. Mas é por isso que eu recomendo que você encontre engolfamento como uma confirmação mas às vezes não faz engolfamento. Professor Bala explique mais quebra-cabeça rejeição rejeição rejeição. O bom trabalho sim. 1. Estrangeiro.
Ei, sorte sim. Nós eu chamo às vezes azul. O EM de 1 tem que estar no período de tempo diário ou também pode ser H4 louco ou lá eu tenho. Ou você viu minhas anotações as notas secretas de Bastra eu tenho. Mostro a você a imagem do EM de 1 em M30. C30. Estrangeiro. O mais baixo 1 você pode encontrar a direção é M15. Normalmente porque precisamos de configuração em M5 ou M1. Bom trabalho. Sim, este em 1H1. Ok, temos Margosli duplo. E então no período de tempo inferior temos QM. Ok. Continuação da direção ok, então direção da lata de banana é esta parte criará o elétrico. Realmente grande morango. Direção é. Continuação como aqui eles estão todos localizados no meio na tendência de continuação como este está na tendência de continuação eu usei isso como uma direção não eu já usei isso como uma direção não. Porque muito arriscado alto risco eu não colho militar. Se for alto risco, é um pouco difícil para nós colocar um lote maior em nossa negociação, então é por isso que eu recomendo. Tudo se você notar variáveis duplas. O continuação da tendência mesmo no diário ok como este certo ocorre. Direção não. Ok. Magenta. Ok. Gráfico de linha de confluência para música. Sim pode, mas eu nunca faço isso, você pode use. Um gráfico de linhas para a confluência. Você pode ensinar mais sobre rejeição em inglês. Eu não ensino rejeição, apenas mostro como a rejeição se parece. Eu mostro a você aquele que faz o cabelo. Algo assim, isso é rejeição, você pode ver aqui, deixe-me mostrar. Ok. Eu vou. Ok, isso é rejeição música. Vamos ver o que tem aqui dentro. É semanal e isso é diário. Ok, nós temos para tudo, então eu realmente tenho mariboso duplo, você não pode ver que temos mariboso duplo e então em H4 temos rejeição de preço, o preço não rejeitou até subir, então ainda temos oportunidade de procurar, procurar oportunidade, ok, deixe-me mostrar a você, ok. Este é o vilão, se você vir, ok, rejeição de preço e então o preço voltou. Faça rejeição, este rejeita, sem configuração, certo? Então digamos, número 30. Você vê alguma configuração? Sim, vou colorir de rosa.
E vou colorir. QM. Então temos QM no daily. Você vê. Temos QM baixo alto, mais baixo baixo mais alto alto e no daily, temos bolinhas de good duplas. E pontos, alcance. Bolinhas de good duplas por 3 VLEs, ok, tudo bem. E você pode ver a configuração no número 2. Ok, a próxima pergunta. Espere, deixe-me ler. Então geralmente você tem confluência para configuração e confluência para direção, sim. A confluência para direções, eu chamo de princípio de confluência. 1. Professor, a multicelularidade é de geralmente o salário. Geralmente as vezes eles terão este corpo é QM, ok, 1. Ok. Então se o DM, tudo bem, então na direção já foi rejeitado sem formar uma configuração em um período de tempo baixo e se a célula, ok, então eu vou mostrar a vocês este, eu vou mostrar a vocês este, ok. Ok, você vê aqui, este é o duplo mariposo. Eu vou começar a rejeitar neste duplo Mario Bruce. Ok. Sem configuração aqui, este preço vai até a mínima anterior. Esse preço vai para a mínima anterior, não, então, ou este preço chega aqui. No preço anterior, não, então, está tudo bem. Jogo de preços por. O preço voltou e. Espere, eu faço o que? Te faz, 1. Você tem que estar ciente se este preço quando até aqui tocou a direção. Mesmo sem configuração, deixe-o chegar até aqui, você tem que estar ciente, mas chegou e aqui. Mas você toca aqui e ele chega até aqui sim, você ainda pode usar isso é. Chamado de atraso ok significa que o preço dá hesitação para você ok. Juntos. Estrangeiros. Música. Isso é vela envolvente. Este aqui isso não é bolinhas de gude duplas porque eles estão ao lado um do outro. Fabricantes isso é para cima e para baixo ok.
E então? Direção. Quão alto pode ser o que eu não sei quão alto, mas eu dependo da rejeição. Este eu vou explicar para você sobre como o no outro. Ou mais tarde em breve novamente. Qual é o período mínimo para procurar configuração se obtivemos a direção de H1, M1? M1 é o mínimo. Ensinando direção em períodos de tempo altos que deve ser período de tempo baixo ou tomando algum período de tempo de dinheiro geralmente configurado no período de tempo baixo. Às vezes ocorre no mesmo período de tempo, mas raramente é jarão. Ok, deixe-me mostrar a vocês sobre o vapor Potom. Vocês podem me ouvir. Ok, agora eu vou mostrar a vocês. O preço, bom trabalho, sim. Ok. Como saber o preço? Já terminou a coisa. A mente explicando o ok, deixe-me mostrar. Aqui você vê que o M. Oi, olá. Ok, você vai entrar neste QM. Vamos ver. Infelizmente o preço não se retraçou aqui no exterior. Então este é H4. Um grande QM. Ok, então um BQ garoto aqui. Ok, e então pegue uma coisa, vela de área superior. DMD2. Se você quiser colocar mais lotes, o que você vai fazer? Ok, o preço vai retraçar aqui, então vou jogar. Ok, espere. Ok, então vou pegá-lo. Mantenha o Charlie. Que é o que? Vemos aqui, vemos. Não há, não há. Alta e não há QMR, mas o que vemos aqui, vemos alta e café e. Então vemos. H1. BCM13. Ok, esta é uma configuração de manipulação. Vou comprar aqui, esta é uma configuração de manipulação, a configuração de manipulação é o período de tempo mais alto, é alta engolfando o período de tempo mais baixo, é um rally baseado em rally, então vamos ver o preço vai reagir ou não, infelizmente, não podemos ver que o EMA aqui.
Então vemos manipulação de QM aqui em CME. Então desculpe, buscamos manipulação configurada aqui e, ao mesmo tempo, reversão de QM. Você acha que o preço vai respeitar isso? O que você precisa saber é QM. O QM Bunia. Sim, DP. O QMCP deve estar na alta anterior, pelo menos aqui. Então este é o TP. Ok, mas você vai vender aqui estou perguntando a você, mas não tenho certeza. Vamos ver. Sim, ele quebra a sua célula QM porque QMD cortou a colheita de balões Bawani. Ok, então é isso que quero dizer. O vapor significa que você tem que ter certeza de que este QM atendeu seu pedido primeiro. Então você pode entrar para qualquer configuração se este QM foi atendido. Pessoal, o ok, bom. Tudo bem, então, antes. Ok, tão claro, sim, mas ainda assim ele não vendeu, queremos vender aqui. Mas no exterior. Ok, então vou pular para as habilidades em direção. Você está pronto? Ok. 1. Música. Para os traders, que ainda não sabiam como fazer o backtest. Ok, então, ok, primeiro, a primeira coisa que você tem que marcar é que eu estou tocando assim. Ok, você começa a marcar, brincando, você sabe, às vezes, se você gradiente o ticket, você pode fazer assim e então você pode colar no seu PowerPoint ou fazer como uma nota para você, ok, para que você possa se familiarizar. Familiarizado com o movimento das famílias. Movimento, dinheiro maca, preço reagindo e configurar. Então direção. Ok, sobre meu canal. Ok, mas então é hora de fazer o backtest. Há dois tipos de trader primeiro, vou mostrar a vocês. Ok. Existem dois tipos de traders. O primeiro tipo de traders é assim. Eles viram o dobro da minha reposição, eles viram o MD2 aqui. Então vou marcar aqui o MD2. Ok, peguei o MD2 e então eles esperam pela rejeição ou qualquer configuração, então vamos ver se há alguma configuração ou direção, vamos para outro. Estrangeiro. Ok, então vou jogar. Ok, então os preços continuam subindo, ok. Ok. Então eles cortam o alarme. Ok, então cicatriz no desenvolvedor de preços. Hoje,
Desculpe. Geralmente alguns traders, eles marcaram a direção e então esperam pela rejeição. Ok, então. Sim, então os oponentes começam assim porque sim, faça assim, então temos um bom trabalho. Ok, isso é baixo, mais alto, mais baixo, carregado, mais baixo, baixo. Ok, como você disse, porém, são os traders que preciso de estilos, estão aqui, este é o meu estilo, eu sempre uso este estilo. Porque você sabe, esperar por marque ou esperar pela direção é tão cansado, estrangeiro. Estrangeiro. Se você marcar assim, então meu estilo é configuração do iPhone, eu faço assim, ok, e então eu procuro por direção, então vou procurar eu vejo como, por exemplo. Fingimos, vemos que aqui e então vamos ver se esta cabeça do QN está na mesma linha de direção. Ok, então vou mudar para o período de tempo mais alto. E então tada. Double Marbles. A cor tempo direção rosa. Então este é o dobro mais quebra-cabeça e então preço começa a rejeitar e então na confirmação do quadro de preços H4. Ok, e então dados do ponto de preço, então estação terra. Para nossa pele e continua caindo, então este é o meu estilo. Eu começo a procurar a configuração primeiro e então vou procurar se há algum. Ou se este acerto do QL está na mesma linha com a direção. Ok, então vocês esclareceram. Obrigado. Sim, eu fiz isso, havia Jimmy Fallon. Para mim, o mais fácil. Ok. E então? Chupamos seu braço, mas então marcamos. A cabeça do QM, faz esta cabeça do QM. Da mesma forma que as variáveis duplas ou o M de 1 ou M de 2, sim. Ok, o M de 2. Você tem que saber que os MDQRS raramente. A direção que sempre ocorre são D e D1 e configurada na configuração direção. Mas principalmente o M de 1 eles estão em todos os lugares. Ok.
Geralmente configuram digitalmente o período de tempo às vezes M15. Que começa. M5 às vezes eu vou para H1, que é. Obrigado. Sim, meu nome é. Eu dou outro exemplo. Ok, você vê. Este QM, vamos ver a direção deste QM. Não pegue a coisa de novo. Ok. E então role para baixo agora, marcamos a direção, então agora procure por esta. Direção do QM. Ok, então vou colorir rosa para a direção. E então vou colorir rosa desta direção, então. Direção. Ok, diariamente. Adicionado 1. Amigo. Não faz outra direção, direção organizada, nós. Limpamos. Semanalmente, definimos a direção. Não é de se admirar que o preço respeite este QM porque semanalmente eles têm direção. Ok, o EM de 1 e então a configuração do quadro de dados H4, direção e então por Q. Setor, ok, então este é o poder cheio de direção, ok, não é de se admirar, sim, esse respeito, 1. Ok. Entendo. Muita manipulação. Ok. Uau, professor de tubulação romeno. Você verifica primeiro de onde vem o preço ou apenas a entrada da direção e configuração? Sim, claro que verifiquei de onde veio o preço, como este, vou vender este. Vou vender aqui, ok, vou. Mas, bem, quando isso sai? Quando aparece eu tenho que ver de onde veio esse preço. E então tada o preço veio de QM. Em H4 então este você tem que ter cuidado. Ok. Professor se a linha de conferência. Confluência quebrada não sei. Mas estude o quebrado. Cheve. Oportunidade. Estrangeira.
Eu te dou um exemplo: um não é sobre entrada, é sobre confiança. Esta conferência te dá confiança. Como esta o página 4, eu acho que é um H4. Sim? Eu vou deletar isso. Ok. Você vê aqui. No ponto cego. Ok, nós vemos ponto cego aqui e ao mesmo tempo. Este é se que é um primeiro segundo então. Ok, e então guitarra o ponto cego. Ok, e então desculpe outro. Ou há alguma configuração em período de tempo menor. Porque você precisa de ponto cego direção. Este é M1, este é Q, M baixo alto baixo baixo mais alto alto. Primeiro passo para baixo semelhante então havia seu traseiro e disparado pelo engolfamento de alta. Ok, não é apenas ponto cego, mas o conferência te dá confiança. Ok, esta é confluência. Ok. Qual é o melhor período de tempo para começar a procurar configuração? Na verdade depende de você, mas para mim eu gosto de olhar de M15 ou M30. Porque eu sei que se eu for para M15 ou M30 a direção deve estar em H4 ou talvez H1. Ou sim, porque eu sou um trader intradiário. Ok. Obrigado então online. Semanalmente lá um ou precisa do M lá o NDM. Não é sobre o confluência, sobre o assunto, é sobre direção. Confluência é como se você estivesse adicionando o mas o sabor. Texugo. Ok. Ó eu. O corte IG história professor professor cortador confluência principal na porta Gênesis. Também um. Confluência tem dois tipos: primeiro assim, confluência assim, e segundo é assim. Mas então sim um. Primeiro é confluência e outro é CK confluência Machaney. Ok, deixe-me pular aqui. Primeiro é assim. Preço. Ok. Ok, música. Ok, esse é seu nome primeiro. Ok, esta é a primeira vez. E outra vez é assim.
Ok. Ok, 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 então qualquer a segunda parte. Tudo bem, direção. Ok, este é o segundo tipo, ok. Por quê? Alguma outra pergunta? Ok, como? Sim? Música? Pessoal, alguma pergunta? Quantas entradas você entra em um mês? Às vezes entrada de um mês. Obrigado, nunca conte um. Ou linha de conferência para a confluência diferente a outra confluência é. Confirmação do clube como um chefe. Mas é um. Princípio de conferência diferente era. O. O. Ponto de entrada confluência. Radi pode explicar como determinamos o DMD1 e MD2 não é novo e não pode ser reutilizado. Ok, ok, espere. Como determinar que não é novo e não pode ser reutilizado? Ok. Este é o MD1. Ok, este é de MV1. E então este é o último preço. Ok, mas faça o duplo Mário Buzo e então preço o terminar até aqui. Então pressione iniciar para pular de volta. Ok, então isso é. Ok, então. Ok, então. Preço salta tag e então preço vai. Ou reagir e ter tocado esta área. E então você vai vender novamente aqui. Não se o preço. Ou reagir até aqui mesmo tocou aqui. Sim, você pode ver ou você pode considerar que o preço vai ou estar de volta. Aqui e fazer qualquer configuração e então reagir até aqui, mas agora o preço atingiu seu limite aqui, o preço anterior. O mínimo anterior. Ok, então como aqui este. Eu não considero o preço não é novo como por exemplo como este. Ok, temos o MD1 porque este é o último preço. Ok.
O preço veio e reagiu até que ele reaja até aqui. Não, ok, ele reagiu e então voltou e... Então fez uma rejeição de configuração e... Confirmação. Ok, temos QM em M5. Ok, você vê alguma configuração aqui? Não, você vê alguma configuração aqui? Sim ou não, eu ouço alto mais. Baixo, você sabe que o preço continua por... Obrigado, ok. Direção, então configure o período de viagem jovem-verão. Direção e configuração ocorre no mesmo período de tempo que eu tenho. E 13 €. Nova Zelândia, eu acho. Bom trabalho, sim. É uma ironia, Zelândia. O está em H4, eu acho que tipo 5. Sim, este. Isso é configurado na configuração direção e isto é definido. Editar esse bloco, este é um QM, então preço fazer outro QM aqui. Então sim. Isso ocorre no mesmo período de tempo configuração de direção. Ok. Ocorre, mas nem sempre ocorre. Certo, ou vocês fizeram a pergunta primeiro, eu quero usar. Música estrangeira. Depois de encontrar a configuração e direção, pode compartilhar o que você procura para ver se é arriscado vindo de QM3 direção U. Ok, é como confirmação tripla, é isso que... Eu gosto, por exemplo, eu não quero estar sobre uma análise tão exagerada. Você sabe, como se eu vir QM. Se eu vir direção este é o M de 1 e então eu vejo direção e então eu tenho que olhar para fora, esse preço veio da principal zona de fornecimento ou talvez haja alguma configuração aqui que o preço tem que cumprir, mas parece que não há configuração aqui, eu vou com isso e se você ainda tiver problemas de confiança, você pode multar por confluência também. Ok, e a coisa mais importante também, você tem que ver de onde veio o preço. Como se você fosse vender aqui e então você vê, esse preço veio de alguma configuração importante aqui, mas como não há configuração importante aqui. Então sim, nossa gravata de pele e continua caindo. Configuração estrangeira.
meu SL para se eu encontrar a direção que eu meu SL pode ser grande. Meu SL pode estar aqui, todos os 30 pips após o ponto de entrada, mas meu SL pode estar aqui. Ok, mas geralmente sou tão preguiçoso para colocar XL porque, uma vez que você toca meu ponto de entrada, eu gosto de monitorar. Ok, sim. Então você procurará a direção de um período de tempo ainda maior, como semanal ou mensal, e então procurará mais direção. Não, isso é chamado de análise excessiva. Lá está você, análise excessiva. Você encontrou uma direção e não encontrou mais direção no período de tempo inferior. Seu dever depois disso é encontrar um menor. Por exemplo, você viu uma direção no diário, então seu dever é ver uma rejeição. Configuração: não faça análise excessiva. Por favor. Como eu defino o momentum? Minhas vias aéreas. Tem uma configuração no processo Ranchon Eagle, testada algumas vezes, desde que o DMV específico não tenha sido incorporado. Esse DMV ainda pode ser usado. Sim? Sim? Você pode compartilhar mais sobre como você define o momentum. Este é o momentum. Este é o momentum. Este é o momentum. Este é o momentum. Durante a composição. Eu odiarei o momentum se for momentum. Este é o momentum. Durante a composição. Eu adoro lutar de H4 a H1. Sério. Este é o momentum. Como podemos encontrar a configuração no momentum? Não? Impossível. Posso dizer 70. Não podemos encontrar o momentum de parada. É por isso que gosto de compor durante as laterais, mas, desde o preço, espero que o preço tenha terminado seu momentum, então sim, podemos compor pacificamente depois disso. Acho que está. Tudo bem, pessoal. É tudo por agora, já se passaram 1 hora e 15 minutos. E o então? Ei Siri, abra o calendário. Ok, nossos webinaristas. O próximo webinar será no dia 31 desses, dezembro. Explosão. O. Então, todos são obrigados a prosseguir para participar desses módulos de webinars. Música 1. Há muitas coisas que eu quero te dizer, mas falando sério, você realmente precisa comparecer. É, Eles podem atualizar,
Eu atualizarei o horário, mas a data pode ser 31 de dezembro, ok, e eu vou colocar você neste canal. Este canal é apenas para sim, o canal dele é só, não há. Porque eu não gosto de barulho durante meu composto, será minha primeira vez. Com todas as pessoas, com todos vocês, com todos os meus alunos, geralmente eu compilei meu mentor. Eu componho sozinho, então, Mas por favor, participe, Ok. Então, bom trabalho. Ok, Sarah, eu ainda tenho essa ideia. Oh, eu me pergunto como lidamos com a composição. Eu vou, sinal de grupo como sinal de grupo, você participa. Eu também participo há muito tempo, sinal de grupo.